Olá, eu sou a Fabiane do Ateliê Fabibia. Vamos iniciar mais um vídeo de passo a passo dessa linda borboleta amigurumi. Eu vou utilizar o fio amigurumi da Círculo, agulha de crochê 2,5, marcador também para a gente contar os pontos, uma tesoura e a agulha de tapeceiro para fazer os arremates. Vou precisar também de um palitinho de hashi, ou a gente pode colocar o enchimento com o próprio cabo da agulha. Vou precisar também do enchimento, que é a fibra siliconada, essa daqui. Então, nós vamos fazer o enchimento com a fibra siliconada, né? Vamos para o passo a passo, então, dessa linda borboleta amigurumi. Ela é tão versátil, a gente pode utilizar em porta-maternidade, em mobile para berço, chaveiro, lembrancinhas de maternidade também, de aniversário, né? Então, vamos começar aqui o nosso passo a passo? Vem comigo! Então, para dar início à borboleta, eu vou fazer aqui um anel mágico. Como eu começo com o anel mágico? Passo o fio aqui na mão, passo por cima de 2 dedos e de novo por cima de 2 dedos, fazendo aqui um X. Seguro o fio aqui, com a agulha passo por debaixo do fio da frente, pego o fio que vem lá de trás, trago aqui pra frente e dou um giro, ficando com essa laçadinha na agulha. Seguro ela aqui e vou pegar o fio lá que vem do novelo e vou passar por dentro dessa laçadinha. Prendi aqui, está pronto o meu anel mágico. Dentro desse anel mágico, vou trabalhar agora uma sequência de 6 pontos baixos. Então, eu pego o fio que vem aqui do novelo, vou entrar com a agulha dentro do anel mágico, pegar o fio que vem lá atrás, trazer aqui pra frente, fiquei com 2 laçadinhas na agulha. Pego o fio novamente, passo por dentro dessas 2 laçadinhas, fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. E essa sequência eu vou repetir por 6 vezes, porque eu preciso ter aqui 6 pontos baixos. Então, já fiz 3, o 4º ponto baixo, o 5º e o 6º. Fiquei assim com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos aqui no anel mágico. Vou segurar os pontos aqui com essa mão e aquele fiozinho do começo eu vou puxar. Posso puxar bem forte, puxo tudo, aperto bem, meu anelzinho mágico fechou. O amigurumi a gente não fecha a carreira, então nós vamos trabalhar de forma circular, espiral, né? Esse foi o meu primeiro ponto, vim fazendo os pontos e esse é o último. Como a gente não fecha a carreira, eu preciso saber que esse é o último ponto. Então, nessa hora, a gente pode usar o marcador. Coloco o marcador aqui nesse ponto para indicar que esse é o último ponto da carreira. Nós vamos fazer agora uma outra carreira em cima dessa. Então, eu vou entrar aqui no meu primeiro ponto baixo e aqui vou fazer um aumento. O que é um aumento? Eu passo a agulha nesse ponto e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Tá tão apertadinho esse primeiro, fiz o meu primeiro ponto baixo. No mesmo ponto, eu entro com a agulha de novo e faço o meu segundo ponto baixo. E esse que tá tão apertado, né? Olha lá, fiz 2 pontos baixos aqui. Então, em cada ponto da base, eu vou fazer 2 pontos baixos, que a gente considera como aumento, até chegar no marcador novamente. Então, ó, no meu próximo ponto baixo aqui da base, eu faço 2 pontos baixos nele. No próximo ponto, 2 pontos, que é um aumento, né? No próximo, faço um aumento também. No próximo, também um aumento. E agora, nós chegamos no marcador, que ele indica que esse é o final da carreira. Então, eu retiro o marcador e vou trabalhar esse ponto aqui também. Faço o meu aumento aqui também, que são 2 pontos baixos juntos. E aí, eu vou voltar o marcador aqui para indicar que agora esse daqui é o último ponto da carreira, né?
Então, como nós tínhamos 6 pontos baixos, agora nós temos um total de 12. A próxima carreira é uma sequência de um ponto baixo e um aumento. 2 pontos juntos. O aumento são 2 pontos juntos. De novo, um ponto baixo e um aumento. 2 pontos juntos. E vou fazendo isso por toda a volta. Nesse momento, eu posso já ir segurando esse fio aqui junto para ir arrematando ele. Então, vou fazendo aqui por toda a volta. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. E vou fazendo assim até chegar lá no marcador novamente. Ó, chegando no marcador, significa que eu cheguei no final da carreira. Já posso soltar aquele fiozinho do começo, retiro o marcador e aqui eu vou trabalhar também o meu aumento. Eu fiz um ponto baixo nesse, então o próximo é o aumento. O aumento são 2 pontos baixos juntos. Volto o marcador aqui para indicar que esse é o último ponto da carreira. E ficamos com a nossa terceira carreira concluída. Agora, eu vou fazer pontos baixos na próxima carreira, um para cada ponto da base, sem aumentos. Vou fazer uma sequência de 3 carreiras assim. Então, vou fazer um ponto baixo nesse, um ponto baixo no próximo também um ponto baixo, e vou fazendo assim por toda a volta, até chegar lá no marcador. Quando chegar no marcador, eu conto como uma carreira concluída. Então, vamos fazendo, ó, ponto baixo em cada ponto da base, né? Bem simples, aqui é simples, não tem aumentos não, é um para cada um. Cheguei no marcador, retiro, trabalho esse ponto também e volto o marcador aqui. Então, aqui eu conto como uma carreira concluída. Vou fazer mais 2 carreiras assim, continuo até o marcador e já volto aqui. Total de 3 carreiras, fizemos uma, vou fazer mais 2. Aí, aqui tem uma questão que eu vou mostrar para vocês, olha. Acompanha aqui comigo. Assim que a gente finalizar essa carreira aqui, eu vou mostrar para vocês uma situação. Vou retirar o marcador. Trabalhar esse ponto aqui também. Volto o marcador. Sabe aquele fiozinho lá do começo? Olha onde ele tá aqui. Então, esse daqui é o meu lado avesso. E o lado direito da peça tá aqui. Então, nesse momento, a gente pode virar a peça pro lado direito. Olha como os pontos do lado direito são muito mais bonitos. São bem feitinhos, bem formados, né? Então, agora nós vamos trabalhar do lado direito, tá? Para a carreira número 7, nós vamos fazer diminuições. Então, é uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Na diminuição, eu pego a alcinha da frente com a alcinha da frente do próximo ponto, faço aqui o meu ponto baixo. No próximo, um ponto baixo normal, sozinho. E no próximo, uma diminuição. Então, vou usar esses 2 pontos para fazer a diminuição. Alcinha da ponto da frente, alcinha do ponto da frente e faço aqui a minha diminuição. Então, vai ser essa sequência por toda a volta, até chegar lá no marcador novamente. Diminuição aqui. Ponto baixo. Diminuição aqui, ponto baixo e uma diminuição. Então, aqui eu já retiro o marcador para poder fazer a diminuição usando esse ponto aqui também. Volto o marcador para indicar que agora esse é o último ponto da carreira. Olha lá o fiozinho do começo de novo. A gente já pode enrolar ele e deixar ele guardadinho aqui dentro da peça. Não vai atrapalhar nada. Deixamos ele ali. E vamos dar continuidade. Agora, a carreira de número 8, nós vamos fazer somente pontos baixos. Então, aqui nós ficamos com 12 pontos na base. Vamos fazer um ponto para cada ponto da base, sem aumentos e sem diminuições. Somente pontos baixos. Um pontinho para cada ponto da base.
até chegar lá no marcador novamente. Essa aqui é a carreira, então, de número 8. Retiro o marcador, trabalho esse ponto também. Ponto baixo, e volto o marcador aqui. Para a carreira de número 9, nós vamos fazer 3 diminuições, para ficar com 9 pontos na base. Então, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos, 1 e 2, e no próximo um aumento, 2 pontos para diminuir. Vamos fazer assim por toda a volta. Um ponto baixo, sozinho, mais um ponto baixo, sozinho, e agora uma diminuição. Então, eu pego esses 2 próximos pontos e faço uma diminuição aqui. No próximo ponto, um ponto baixo sozinho, no próximo, um ponto baixo sozinho, e nos próximos 2, uma diminuição. No próximo, um ponto baixo sozinho, no próximo, um ponto baixo sozinho, e nesses 2 que sobraram aqui, a diminuição. Então, vou tirar o marcador e vou trabalhar esse ponto também, fazendo aqui a minha última diminuição dessa carreira, que é a carreira de número 9. Volto o marcador. Ficamos, então, agora com 9 pontos aqui na borda. Nesse momento, já posso entrar com o meu enchimento. Então, vou colocar o enchimento aqui, para dar uma firmeza para essa peça, né? Que é a asinha da borboleta. Nós estamos fazendo essa parte aqui, ó, do amigurumi. Vou voltar com a minha agulha aqui e vamos fazer agora a carreira de número 10, que é uma sequência de um ponto baixo sozinho, e no próximos 2 pontos faço uma diminuição. Alcinha da frente, puxo o fio, faço uma diminuição. No próximo, um ponto baixo, e aqui a minha diminuição. Então, a sequência aqui agora é um ponto baixo e uma diminuição. Vou tirar o marcador, faço a minha diminuição aqui. Tá feito. E assim, finalizamos aqui os pontos do nossa borboleta, asinha de borboleta. Já vou cortar o fio com um tanto assim, mais ou menos, pra gente poder arrematar. Puxo o fiozinho da laçada aqui, solto do ponto, e esse biquinho que nós acabamos de fazer, eu preciso completar o enchimento nele também. Então, nesse momento, eu utilizo o hashi, sabe aquele pauzinho de comer comida japonesa? Ele tem esse lado redondinho e tem o lado mais achatadinho, é esse lado que eu uso. Então, eu vou abrir aqui um pouquinho o espaço e vou colocar o enchimento com a ajuda dele. Eu acho mais fácil do que colocar com o cabo da agulha, que é emborrachado, né? Mas tem gente que utiliza assim com o cabo da agulha também. Aí fica do jeito que vocês acharem melhor e que tiver melhor habilidade, combinado? Então, aqui vamos colocar mais um pouco. Parece que não cabe mais, né? Mas cabe, confia. Vamos deixar ele bem firminho. Não muito, para não deformar a peça, né? Lembrando que o amigurumi, ele já vem no formato, nós já fizemos o formato dele. Então, o enchimento, ele é só para dar uma preenchida aqui, não pode deformar a peça. O acabamento, então, vou utilizar a agulha de tapeceiro, passar o fio aqui. Nós ficamos com 6 pontos aqui na base. Para cada alcinha de fora, eu vou passar o fio. Vou passando um por um em cada ponto. Tomar cuidado para não pular nenhum ponto, tá? Então, ó, para os 6 pontos que ficaram aqui da base. Passei, agora eu vou puxar o fio até fechar toda essa boquinha do amigurumi. Fechou, entro com a agulha aqui no centro dele e vou sair aqui na frente em qualquer ponto. Saí aqui na frente, olha lá a nossa boquinha, vai terminar de fechar. Fechou.
Aí, eu vou dar um nozinho aqui em qualquer linha de algum ponto aqui. Eu dou um nozinho, sem força, vou só ajustando. E entro com a agulha aqui onde tá saindo a linha, no pezinho aqui de onde tá saindo a linha. Vou sair lá na frente, em qualquer ponto também. E vou levar esse fio pra dentro da peça, até o meu nozinho desaparecer, olha lá. Desapareceu, não dá mais pra ver onde está o nozinho. Então, esse é um bom acabamento. Já posso cortar o fio e arrematar essa peça aqui. Posso dar uma ajeitadinha nela, para ela ficar bem mais delicadinha, né? E olha lá, uma asinha da nossa borboleta já está pronta. Então, tenho que fazer 4 partes dessa. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto pra gente finalizar a borboleta, combinado? Dando continuidade ao nosso vídeo aqui, então, eu já tenho aqui as 4 partes prontas. Como eu vou utilizar para um objeto de decoração, eu não vou costurar, mas vocês podem costurar, né? Passando o fio numa parte, na outra, depois na outra e costurar aqui o miolinho, tá? Eu não vou costurar porque ele vai ser para um objeto de decoração, então eu vou usar a cola. Para mim é mais prático, mais rápido, né? Se fosse um brinquedo para criança, por exemplo, eu não usaria cola. Aí eu costuraria, que a costura fica mais forte, né? É mais segura. Mas como vai ser para um porta-maternidade, eu vou deixar aqui o modelo do porta-maternidade que eu faço. Dá uma olhada. E aí, eu não preciso, então, de costurar, eu posso só colar, porque vai ficar paradinho ali, né? É um objeto de decoração, a criança não vai brincar, né? Então, colei as 2 partes, 2 e 2, agora junto as 2 partes aqui. E aí, lembrando que vocês podem, então, costurar, tá? O que ficar mais fácil para vocês, o acabamento que vocês gostarem mais. Então, aqui as minhas peças estão coladas. Agora, nós vamos fazer as anteninhas. Para fazer essa anteninha aqui, eu vou utilizar o fio amigurumi também. E esse daqui é a cor roseira, 3157. A da borboleta também era o fio amigurumi, a cor doçura, 3046. Então, para as anteninhas, eu vou usar o roseira, que é um mais escuro, né? Para dar um contraste. Como que eu faço aqui as anteninhas? Faço a minha laçadinha inicial aqui. E vou subir 15 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14 e 15. Corto o fio, solto a agulha e dou um nozinho aqui na ponta. Só para garantir que esse fio não vai soltar, né? Bem pertinho aqui do ponto, olha. Bem pertinho do ponto e corto o excesso do fio. Do outro lado, faço a mesma coisa. Dou um nozinho bem pertinho do ponto. E corto o excesso do fio. Então, aqui, a nossa anteninha já está pronta. Eu tenho o lado direito e tenho o lado avesso. Eu vou dobrar direito com direito, olha, as 2 pontinhas. Direito com direito. Fico com o avesso para fora, né? E aqui eu vou aplicar a minha anteninha. Então, vou pegar também a minha cola. Vou dar um pinguinho aqui. E aplicar a anteninha. Ficamos desse jeito aí. Aqui na lateral, eu vou colocar um pinguinho de cola também, só para fixar essa anteninha aqui, olha só. E do outro lado também.
um pinguinho de cola bem sutil, né? Pra não ficar transbordando. Tá aí, nossa anteninha está aplicada. E o corpinho da borboleta, esse corpinho aqui. Então, eu venho com o mesmo fio da anteninha, passo aqui um tanto assim, mais ou menos, para poder depois a gente dar um nó. E vou passar por toda a volta aqui umas 10 vezes. Mais ou menos umas 10 vezes. O segredo aqui é... Deixa eu voltar aqui, porque o primeiro pontinho aqui já não ficou legal, ó. É a gente ir passando reto, evitar de passar torto, para não ficar feio o nosso fio, né? Então, eu vou passando aqui umas 10 vezes, sempre o fio na mesma direção, para ficar bem bonitinho. Vou cortar aqui o fio também com um tanto assim pra gente costurar, viro as costas da borboleta e aqui vou dar o meu nozinho. Eu dou um nozinho bem aqui assim, mais um nozinho, e esse eu aperto mais. Agora, vamos fazer o acabamento, lembrando que o acabamento no amigurumi é tudo, né? Passo o fio na minha agulha de tapeceiro, vou entrar com a agulha por baixo do corpinho dela e vou sair no pezinho dessa asa aqui, ó. Entro lá dentro e vou sair com a agulha aqui na frente, qualquer pontinho, para levar aquele meu fio lá pra dentro. E, ao mesmo tempo, o nozinho desapareceu atrás do corpinho. Vou fazer a mesma coisa com a outra ponta, passo por debaixo do corpinho, entro aqui no pezinho da minha asa e saio com o fio lá na frente. Levo o fio pra dentro da peça. Olha lá, quem disse que aqui tem um nozinho? Não aparece, né? Já posso cortar o fio, arrematar, e se ficar a pontinha aparecendo, dá uma fofadinha na peça que ela já some. Olha lá que belezinha. E está pronta a nossa borboleta amigurumi. O que vocês acharam da nossa borboleta? Vale um curtir? Vamos deixar um joinha aí pra mim? Venha nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam. Tá fácil? Tá bonito? O que dá pra gente fazer com essa borboleta? Porta-maternidade, móvel para berço. Vou deixar aqui também uma foto do do móvel para berço. Dá uma olhada. Lembrancinha de maternidade também, chaveirinho, né? E rapidinho a nossa borboleta amigurumi ficou pronta. Então, convido vocês para se inscrever e me seguir aqui e ativar também as notificações, que aí a plataforma avisa vocês quando eu estiver em live, ao vivo, ou então com conteúdo de passo a passo novo para vocês aqui no canal, tá bom? Desde já eu agradeço a presença de todos vocês, gratidão, fiquem com Deus. Não esqueçam de compartilhar com quem possa gostar desse conteúdo e depois vem aqui nos comentários, conta pra mim o que vocês fizeram com essas borboletas. Eu vou adorar ver os comentários de vocês. Vou finalizar por aqui então, um beijo e tchau! Até o próximo vídeo!